Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do De Propósito, mais um dia muito legal onde a gente vai aprender bastante, a gente vai se divertir, vai falar de vida, de missão, vamos falar de negócios também, empreendedorismo, vendas. E hoje eu tenho mais do que um convidado, eu tenho um amigo de trabalho, um amigo de vida, um professor também, um parceiro muito legal que me ajudou na minha jornada, na minha carreira, e que eu aguardava muito para que esse projeto desse certo, para que ele estivesse aqui conosco. Ele está no ramo da venda faz muito tempo, ele é muito conhecido no mercado do cosmético e ele é também um cara que leva a vida de forma leve, mas respeitosa com o seu propósito de ajudar as pessoas. Nada mais, nada menos do que meu querido Rômulo Amaro, um grande cara. Antes de mais nada, obrigado, meu irmão, por estar aqui. Imagina, quem agradece sou eu. Que legal ter você aqui, que legal você ter tido tempo. Tiramos o projeto do papel, estamos aqui na prática, estamos vivendo, e eu espero que seja uma conversa muito boa, muito agradável. Amém. Que seja bom para todos nós aqui. Mais uma vez, antes de mais nada, antes de passar a bola de vez para o Rômulo para começar a entrevista, obrigado, Gui. O Gui que está aqui por trás, pessoal que está apoiando a gente. Sejam todos muito bem-vindos. E eu começo o nosso bate-papo falando como é que estão as viagens. Indo para lá e para cá, o Instagram tá bombando, é muito trabalho, que a carreira tá voando. Como é que tá, meu irmão? Cara, tá muito legal, mas antes disso quero agradecer aí pelo convite, me sinto muito honrado. Espero aqui, no mínimo, corresponder às expectativas tanto de vocês nesse projeto quanto do público que estiver nos assistindo. Obrigado, muito obrigado mesmo, uma honra. É da hora demais. A gente falava antes de começar o esquenta aqui, o Rômulo me deu um conselho que foi: cara, você é muito teórico, vai pra prática. Então estamos na prática. Eu tive que... Ele brincou, né, se esfregou na minha cara, né, que agora as coisas estão acontecendo. Mas eu acho que faz parte de tudo isso, ter que tomar coragem, pôr os projetos pra frente. O Rômulo é um cara que tem um perfil corajoso. Isso é desenrolado, né? O bicho é desenrolado. Não tem como dizer que não. É um vendedor nato, né? Não tem... Cara, e pior que você é assim sem dar conta que é assim, né? A gente só fica conhecendo que é assim pela visão das outras pessoas, né? Porque pra você é uma pessoa normal. Você só tá cumprindo aquilo que você traz como DNA, como sopro divino, né? Como alguém quiser chamar da melhor maneira que quiser, mas... Ô, bicho, você sempre foi assim? Desde moleque, no meio da tua família, dos teus parentes, assim? Cara, assim, indo um pouco aí já trazendo para dentro da linha, né, do conteúdo aqui, quando eu começo a ter uma perspectiva da minha vida, né, eu me lembro que eu já com 8 anos de idade, cara, eu tinha necessidade de ganhar dinheiro. Não sei de onde veio isso, isso não era racional, porque com 8 anos de idade você não tem nem uma concepção para que serve o dinheiro direito, né, cara? Mas eu já tinha essa vontade, eu já recortava figurinhas de revistas velhas, vendia, tinha um storytelling por trás daquela figura, enfim, eu já desenrolava. Tinha todo um enredo por trás. Cara, é sopro divino, né? Uma vez a gente estava no corredor, até indo almoçar, eu estava falando um pouco sobre mim pro Daniel, né? E ele falou, cara, você acha que isso é de você ou veio com você? Eu falei, cara, veio comigo, né? A gente que faz essas coisas você não tem essa ótica, né? Assim, não tem muita técnica para ser assim, né? Não tem estudo. É DNA mesmo. Papai do céu falou e vai assim. Tudo. E vai com tudo. E daí, como que era na escola? Era um aluno tranquilaço? Cara, na verdade, eu nunca te perguntei isso. Isso é legal. Como que era você socialmente no começo? Cara, na escola eu oscilava muito, porque assim, eu era quando tinha alguma merda na escola e ninguém descobria quem era, eu era dentre os 3 elementos que eram chamados, né? Chama que no ruim sabe quem é, né? No ruim de tudo sabe quem é. Mas ao mesmo tempo eu era um cara aplicado, eu gostava de sentar na primeira fila, porque eu sou dislexo com muita coisa, então se eu sentasse lá atrás, todo o resto da sala podia chamar minha atenção. E eu não sou um cara de estudar, eu nunca gostei de estudar, então, mas eu prestava muita atenção na aula, aquilo para mim já era o suficiente, né? Então, respondendo aí, eu era o cara da primeira fila, mas eu tava na zoeira também. Pô, eu vi um vídeo de um cara que
que falava assim, a escola às vezes dá valor ao tipo de talento errado, porque às vezes o cara é o conversador, é o bagunceiro, mas é ele que une as pessoas, é ele que puxa a galera como time, é ele que faz todo mundo se dar bem, que é uma espécie de liderança. E a escola acaba não olhando isso com bons olhos, verdade, né? O mal influenciador. O motim, né? O cara que faz o motim, né? O cara da bagunça. Eu tinha esse problema quando eu era pequeno. Eu acho que na escola, né, sempre tive dificuldade também de prestar atenção na aula, mas e aí foi o que foi. Te carregou isso daí, essa característica? Sim, cara, isso predominou. Até a gente depois, né, vira adulto e aí cria mais responsabilidade, dá mais valor ao tempo e aí você vai... Aí as bagunças são de outras maneiras, né, cara? Vai pra outra ordem as bagunças. Mas eu acho que eu sempre tive um espírito um pouco menino, moleque, assim, na minha trajetória de vida. Eu acho que isso me faz muito bem. Você é agitado, né, velho? Eu não tenho esse olhar, mas eu acredito que todo mundo fala isso também. Não é possível, né, cara? Skydive, surf na outra mão. Você gosta de esporte, na verdade. Eu gosto de esporte. Eu acho que o esporte traz aquele sentimento de você nunca estar pleno, você está sempre aprendendo. O esporte e a música, eu acho que algumas outras atividades, elas sempre te colocam num viés de humildade, né? Legal. Você nunca domina, sempre tem alguém que sabe mais do que você. E é isso, acho que você está em eterna evolução. O mar não te respeita. Né? Fora a leitura que o esporte te dá, né? Na sua ansiedade, no seu medo, no que te falta. Eu acho que o esporte também, para quem está atento aí, ele te dá uma leitura legal sobre você também. Concordo. Eu sou apaixonado por futebol nesse ponto, né? Acho que o futebol explica quase tudo que acontece na vida, se a gente for olhar. E já que você vendia desde moleque, na escola você devia vender alguma coisa, não é possível. Tinha alguma coisa que você vendia lá, Cara, eu me lembro que assim, eu tive muitas oscilações na minha vida, né? Tá. De passar necessidade mesmo, enfim. Eu me lembro que na escola, às vezes, eu levava bolo para vender, fazia em casa. Eu mesmo fazia em casa e levava para vender na escola. Vendia bolo na escola? Vendia bolo na escola. O sangue empreendedor mesmo na veia. É muito engraçado isso. E me fala aí, como começou a vida profissional? Talvez meio informal, depois foi ficando mais formal? Como é que era isso aí? Cara, se eu for fazer uma retrospectiva, eu me lembro muito bem dessa cena que eu compartilhei aqui com você de... tinha uma feira na frente da minha casa, ali na Joaquim Silva, na Lapa, e o dia da feira era o dia que eu tinha a possibilidade de ganhar dinheiro. Por quê? Porque eu conseguia botar um caixote da feira que eu catava lá, na frente do prédio que eu morava, que tinha um porteiro. Tá. E aí a minha mãe deixava eu fazer isso porque existia um porteiro me olhando. Tá bom. E aí eu pegava uma mesa de jogo de botão, não sei se muita gente vai saber o que é isso, né? Mas sabe. É um tabuleiro que eu virava... Qualquer coisa o Gui bota na tela aqui pra gente. Eu pegava uma mesinha de jogo de botão que eu tinha, virava ao contrário, botava em cima desse caixote de feira que eu catava lá, jogava uma toalha, um pano qualquer, um papel, e começava a vender gibi velho que eu catava nos corredores dos prédios mais elitizados. Teu stand. Os brinquedos nos prédios, porque assim, dentro dessa configuração de vida, eu tinha, meus dois primos eram de classe alta, né? Tá bom. Porque, falando um pouco da minha história, né? Meu avô era alfaiate, minha avó era uma mulher do lar, né? Cuidava da casa e teve 3 filhas. E dessas 3 filhas, 2 tinham mais, as minhas 2 tinham mais um viés de arrumar o marido rico, né? Uhum. E minha mãe sempre cagou para isso. Minha mãe tinha um olhar mais de qualidade, né? De valores e tal. E ela nunca se deixou influenciar por quem tinha dinheiro ou quem não tinha dinheiro. Minha mãe namorou porteiro. Então tem uma baita personalidade. Muito. Uma figuraça. É verdade. Você conhece, você sabe, né? Então, eu tinha referências de 2 primos que viviam num nível de alta sociedade, né? Viajando para fora, brinquedos e tal. Então, eu tinha um certo acesso a isso. Então, quando eu passava ali nos corredores, nas lixeiras desses lugares, eu via oportunidade, né? Então eu já catava para vender na minha feirinha no dia da semana. Então o que era o lixo dos outros era a tua mercadoria. E para onde eu morava, muitas das vezes aquilo de fato era objetos de desejo, né? Então me lembro muito bem assim. Depois eu me lembro uma vez que eu botei um anúncio, né? Na época tinha muito essa coisa de jornal, classificados, né? E eu botei um anúncio me vendendo no classificado.
cara para distribuir prospecto na rua, cara para fazer qualquer coisa, né? Uma vez, recentemente agora eu vi na Forbes uma frase que dizia: o bom de ser pau para toda obra é que nunca falta obra, né? Então eu era um cara que eu me colocava à disposição para pau para toda obra. Então eu estava sempre trabalhando. Eu me lembro que a minha primeira, assim, experiência fora, né? Porque, assim, trabalhei com um dos maridos da minha tia, era advogado, então eu fui boy do escritório de advocacia dele. Então eu transitava aí. Mas o primeiro que eu me lembro, o primeiro mesmo trabalho, assim, fora desse conceito de as pessoas te ajudarem, de família, que você falou assim, putz... Você foi lá e fez. Eu fui contratado, né? Eu me lembro que nesse anúncio, teve um cara que viu meu anúncio, ligou pra mim e falou, cara, que maneiro. Ele já me ligou pela minha iniciativa, né? Ele nem me conhecia, já chegou e falou, cara, vi teu anúncio aqui, que iniciativa legal, quero te conhecer. O cara era um puta empresário na Barra da Tijuca, ele tinha Fazenda Alegria, era um lugar, tipo um resort maravilhoso, que ele tinha como conceito de trazer a fazenda para quem morava na cidade grande. Então as crianças iam para lá, tirava leite da vaca. Era uma fazenda mesmo. Fora isso, tinha vários restaurantes, cachoeiras naturais. Era um lugar realmente assim... Incrível. Cara, isso é diferente, né? Para aquela época. Muito mesmo. E era um lugar muito cogitado, assim, pro pessoal. Então eu fui para lá, comecei a trabalhar com esse cara entregando prospecto. E aí ele foi me descobrindo, foi vendo o meu intelecto, e aí já me chamou para ajudar ele na administração da fazenda, aí depois me botou para fechar os caixas dos restaurantes, e aí eu fui até, eu não sei dali para onde eu fui, cara, depois de Fazenda Alegria, eu não me lembro, mas trabalhei em lojas de shopping, uma coisa também que eu consegui, né, já vendi... túmulo, já vendi plano de funeral. Funerário, já foi agente funerário. Tipo isso, mas foi um aprendizado também excepcional. Pô, se você vender isso, você vende qualquer coisa na vida. Cara, eu já vendi muita coisa na vida. E aí, depois, com 18 anos, tem aquela fase que você não consegue emprego em lugar nenhum por causa do exército, né? É um ano que você se alista, nada oficial. Exato, cara. E aí eu só tive uma saída, porque eu não queria servir, para não perder um ano na minha vida, né? E aí eu aluguei um táxi para trabalhar, fui taxista. Isso veio depois ou antes do hot dog, isso aí? Isso veio antes do hot dog. Caraca, eu achei que o hot dog veio antes. O táxi veio antes? Não, no hot dog eu estava como gerente numa concessionária, meu primeiro cargo de liderança. E aí eu lembro que o mercado automobilístico teve uma queda. Não perde o táxi não, que a do táxi é boa. Essa é boa. O táxi não era teu, era alugado. Era alugado, imagina. O táxi naquela época, como se for hoje, você teria que investir aí uns 200, 300 mil. Cara, era o carro mais autonomia. Era uma máquina de grana, né? Os taxistas viviam bem, né? Muito bem, muito bem. E é louco, cara, porque assim, o táxi, você sentava, você fazia dinheiro. E assim, para quem gosta de ganhar dinheiro, você não levantava da bunda dali, né? Rio turístico, como sempre foi. Então, cara, trabalhava 12, 14, 16 horas. E eu já morava sozinho, né? Saí de casa com 16 anos, por toda a turbulência que perdi um apartamento, fui morar numa kitnet. Então, assim, tem uma opção de... A gente vai ficando aqui por pílulas do trajeto de vida, mas... E aí, dirigindo táxi, eu já estava morando sozinho, saí de casa com 16 anos. E aí consegui me safar do exército. Eu lembro que eu fiquei entre 3, o cara falou, meu irmão, eu preciso fechar um número, entre os 3 aí alguém vai ter que servir. E aí o cara, qual é a tua história? Aí eu falei, cara, meu pai sumiu. Eu não podia falar que meu pai morreu, porque eu tinha que ter atestado de óbito, né? Aí eu falei, cara, meu pai sumiu. Mentira, né? Meu pai não sumiu, mas eu tive que contar uma história que fosse convincente, que eu não precisasse provar, né? Falei, cara, meu pai sumiu, não sei quem é meu pai, minha mãe empregada doméstica, e, cara, sou eu e meu irmão para sustentar a casa, brother. Aí ele, você, pro segundo, né? Não, eu moro em Copacabana, tal, moro... Fechou, é você. Você, só pelo bairro. Me aliviei, fui embora e aí comecei a me trazer a vida. Tive muita sorte, trabalhei em várias multinacionais, mesmo como boy. Fui trabalhando, obtendo oportunidades, né, e crescendo. Acho que em todos os lugares que eu trabalhei, graças a Deus, eu fui promovido. E fui galgando, né, responsabilidades e tal. Até um dia que... Voltando aí à concessionária, eu trabalhava numa concessionária. Você entrou como vendedor ou você já entrou... Eu entrei como um vendedor, né? Que eles chamam lá, como era um vendedor de oficina, né?
eles chamam de consultor técnico. Você vende serviços dentro de uma concessionária. Porque você manja pra caramba de mecânica. E aí você começa a atender as pessoas, né, que trazem seu carro com problema, seja dentro da garantia ou não, né? E aí você, dentro daquilo, você faz um atendimento e tem os produtos que a concessionária disponibiliza para você vender, né? Limpeza de bico, limpeza de arrefecimento, e aí, entre outros. Então eu comecei trabalhando ali e acho que, se não me engano, com 1, 2 anos, teve uma inauguração de uma nova concessionária e o gerente me perguntou se eu queria ir para a nova concessionária, perder a carteira que eu já tinha ali, porque você acaba criando uma carteira de cliente, mas eu já iria já como um cargo de supervisor. E aí acho que eu tinha uns 25 anos, eu aceitei, fui e comecei a trabalhar, me desenvolver como líder, né, no primeiro momento. E em 1 ou 2 anos eu já estava como chefe lá da oficina como um todo. E devido a um grande impacto no mercado automobilístico, né, as grandes indústrias fechando, uma recessão muito forte dentro do mercado, o dono da concessionária me chamou e falou, cara... a gente está passando por um momento turbulento, você está ciente disso, isso é no país todo. Eu preciso... Você já sentiu isso nos números, né? Você já estava vendo que não estava chegando. Mas o lance, cara, é que dentro da oficina não. Porque quem já tinha carro tinha que cuidar do carro. Tá, mas o carro novo, que era o que mais sustenta dentro da concessionária, né? Tava esquisito. E ao mesmo tempo, no aspecto do carro novo, não é só o que você tem que vender, é o que você tem que comprar. Tá bom. Então, ali tinha um grande gargalo de impacto, por mais que haja ali um remanejamento e tal, mas existia fabricações que precisavam ser entregues e supridas dentro do processo como um todo, desde a montadora até, enfim. E aí, eu falei, ele me chamou, ele falou, cara, eu preciso reduzir o salário pela metade. Puta. E, cara, eu saía lá da Casa do Chapéu, meu brother, eu saía de Tanguá, 4h30 da manhã, ficava na beira da estrada, ia de ônibus para 7h30, 8 horas da manhã, tá na concessionária. 3 horas de viagem. E, cara, era uma situação assim que marcante para mim. Eu ficava na beira da estrada e chovendo, você só sabe o número do ônibus quando ele tá perto, né? Você não consegue enxergar. Olha lá. Vem chovendo, né, 4h30 da manhã, e quando não era o teu, meu irmão, tu tomava um banho, né? Porque tu tava tão perto para enxergar quando tu saía fora. Pra não tu perder, tu já chegava atrasado, né? Delícia. Então... cena marcante pra mim, mas enfim. E aí eu falei, cara, não dá, pagar a metade não dá, eu saio da Casa do Chapéu, sei da minha responsabilidade aqui, é bem complexo. Sabe que brasileiro cuida mais do carro do que da mulher, né, cara? Pode ser. É complicado. Eu não posso afirmar isso. Não, mas... não pode dar problema. Tem exceção, mas... Okay, obrigado. Toda regra tem exceção, mas... Estamos na exceção, mas é um fato, né? Então... era complicado. Ele falou, cara, eu vou fazer o seguinte, eu entendo o teu ponto de vista também, mas vamos começar daqui a 3 meses. Se o mercado reagir, tá tranquilo. Se não reagir, a gente precisa tomar uma decisão. Eu falei, beleza. Passaram-se 3 meses e fato que não resolveu, né? Ele me chamou, ele falou, cara, e aí? Eu falei, meu brother, não dá. Ainda ironia do destino, né? Eu falei assim, cara, nem que eu vá vender cachorro quente na rua, mas vim pra cá trabalhar, pagar a metade, não dá pra mim. Aí ele falou, tá bom, então tô te desligando. Eu falei, tá bom, obrigado pela oportunidade e tal. E aí tentei me recolocar no mercado, mas a recessão era nacional, né? Lógico que eu não conseguiria me repor. E tava muito nichado com o carro ainda. E na minha leguice ainda, né, de garoto, né? Você quer se recolocar no segmento que você se garante, que você já teve ali uma ascensão de líder, de coisa nova. Então... e aí, cara, por ironia do destino, o dinheiro vai acabando da rescisão, né? Você fica naquela... eu falei, caramba, e agora? E aí, tava no auge daquela coisa da Towner, né? Não sei se aqui em São Paulo rolou, mas no Rio tinha Towner, né? Um furgãozinho. Caramba. Então, um furgãozinho. Atrás era alguma coisa. Atrás eu botei um kit de cachorro quente, ou né? Ou era churros ou era cachorro quente. Cromado, específico e tal. E aí comecei nesse trajeto, né, cara? Eu saía bem cedo de casa também, chegava mais ou menos na Central do Brasil, como se fosse aqui hoje uma 25, com o mercado municipal, onde eu tinha acesso às mercadorias de um preço mais acessível e que eu pudesse agregar rentabilidade no meu produto final, né, com o preço praticado que o mercado já exercia. E aí comecei, cara, e uma grande aprendizado também, porque... o legal de você ter uma Towner é que você é móvel, né? Então, eu muitas das vezes conseguia conciliar. Vou trabalhar à noite, vou para um jogo de basquete, que é o melhor público que eu até hoje atingi. Eu fazia ponto ali perto do Ministério Público, tinha muito advogado e tal.
Mas o melhor público, cara, que eu atingi era jogo de basquete no Maracanãzinho, né? Só eu gastava, meu cachorro quente custava 2 vezes mais do que eu praticava durante a semana. E nego pagava com gosto, pagava e comia 2, 3. O bicho devia ser bom, né? Porque tá fazendo direitinho. O seu cachorro quente é aquele que tinha o ovo de codorna? Tinha as opções lá pra você se servir. Você já tinha essa disponibilidade. Então é meio que já foi tradição esse negócio do ovo de codorna no hot dog. Você quer agregar valor ao produto pra você cobrar mais, né, cara? Então, tudo que era viável pra esse intuito, você trazia, você acoplava, cara, né? Isso é muito diferente, né? Porque em São Paulo, ovo de codorna no hot dog é muito fora do possível, não existe isso. E lá já faz um tempo. Já era tradicional, isso era valor agregado pro negócio. Uns queriam, outros não, mas tinha lá batata palha, queijo ralado, ervilha, milho, né? Maionese X, YZ, o babá. Então, você diversificava para você agregar valor e poder cobrar um valor digno ali que você pudesse rentabilizar o melhor possível, né? Cerejinha do bolo, né? E aí foi, né, cara? Você lida com todo tipo de gente na rua, né? Do bandido ao promotor, né? Tem de tudo. Já tomou calote? Cara, e o pior, você toma calote que você não espera, né? Tomei calote de tudo que você possa imaginar. O bandido, ele chegava e pagava no dinheiro. O doutor... eu não quero falar aqui pra não... Doutor de alguma coisa. Né? Mas tem de tudo, cara. E da onde você menos espera que vem, né, cara? Às vezes o cara comia e falava assim, cara, ó, sou fiscal, ó, sou isso, sou aquilo, posso te ferrar. Tá bom, cara, vai à luta. E, pá, a gente falava de coisa de, vamos falar hoje, 5, 7 reais, cara. E o cara não precisava, mas enfim... Eu acho que tudo é válido, né? Acho que tudo nos molda, né? Ok. A perda você recuperava lá no preço inflado lá do jogo de basquete. Tinha umas compensações, né? Aprendam, viu? É o lugar também que faz a coisa valer a pena. A gente está sempre antenado, né? Em estar analisando o mercado como um todo. Independente do que você faça e de onde você atue, eu acho que essa coisa de você sempre analisar, acho que é válido. Porque tudo exige uma análise, né? A gente tá falando de... o taxista não pode ficar rodando num lugar. Às vezes eu pego Uber e ouço o cara falando, ó, tem um horário certo, tem um local certo, tem a direção certa. Pra você ganhar dinheiro, senão você perde dinheiro. O taxista é a mesma coisa. O cara do hot dog, você passa na rua que não tem nada, vai vender no cemitério lá, naquele paredão onde as pessoas morrem de medo de passar. Você bota teu carrinho lá, tua Towner lá, você vai chorar e chupar o dedo, não vai vender. E legal, cara, porque assim, eu já, a mãe das minhas filhas já estava grávida na época, né? E era legal, cara, porque eu acabava conciliando o lazer, né? Conseguia conciliar o lazer. Então, como eu era móvel, eu ia para uma cachoeira que não tinha nada e a galera precisava comer. Eu começava a diversificar um pouco, ia para uma praia um pouco mais deserta e tal. Dava uma curtida também. E além de eu curtir, eu poderia, demanda e oferta, né? Como tudo na vida, né? Eu poderia cobrar um preço fora do normal. Só tem você. Só tem eu, né, meu brother? Então... Era mais ou menos assim. Produto premium, né? Num lugar onde só tem você. Isso. Em terra de céu, quem olha é isso aí. Diz o ditado. Tá. E aí fui, cara. E aí dentro desse momento de cachorro quente muito sofrido, né, cara? Porque às vezes saía correndo, a gente querendo rápido. Quando você tá como um Zé Ninguém na rua, todo mundo se sente... a vontade de ir lá desfrutar de algum... abusar. E aí, até um dia que a mãe da minha filha falou assim, cara, tem o Guilherme tá na L'Oréal, cara, eu acho que você pode enviar um currículo pra lá. Eu falei, puta, Marília. Quem é Guilherme? Guilherme era o primo dela. Tá. E eu falei, porra, Marília, L'Oréal, cara, com meu currículo? Cara, troca uma ideia com ele. Aí, cara, e um universo... definitivamente nada a ver com o que você transitou, né? Pois é, então eu me sentia muito incapaz e inferior para aquilo, né? Táxi, peça de automóvel, hot dog, túmulo, cabelo. Mas tudo bem, o moleque. E aí eu falei, vai conversar com o Guilherme. Aí fui lá, conversei com o Guilherme, troquei uma ideia com o Guilherme e falou, cara, eu acho que você tem muito fit, acho que você tem muito perfil pra parada. Falei, então beleza, vou te dar meu currículo. Dei meu currículo, aí fui chamado. Me lembro também uma cena que... a gente tem algumas cenas que marcam a gente, né, cara? Incrível. Eu morava ali em Santa Teresa, né, na subida ali de Santa Teresa. E meu vizinho era um vereador, né, Edson Santos, um cara que eu tenho maior admiração como pessoa. E eu falei, cara, porra, eu compartilhava das minhas angústias, né? Uhum. Era meu brother. E ele falou, cara, faz o seguinte...
como é que você vai pra L'Oréal? Você vai arrumar, você vai de terno, né? Eu falei, como é que eu vou de terno, cara? Ele falou, não, vai lá em casa, abre o meu armário e, porra, pega o melhor. Você tem que ir de terno, brother. Eu falei, caralho, Edson, ele já pegou o telefone, ele pegou o telefone e ligou pra Regina, pra mulher dele, e falou assim, Regina, veste o Rômulo aí, top. Aí eu falei, tá bom, vou lá, né? Cheguei lá, a Regina abriu o armário, cara, um barato, né? Porra, me vestindo, tal, isso aqui tá bom, isso aqui não tá bom, isso aqui tá bom. E, porra, fui de... Imagina, fui com um terno lá de sei lá quanto. Fino. E aí a Regina falou pra mim, mas peraí. Tu não vai na Towner não, né? Eu falei, lógico que eu vou na Towner, Regina. Ela falou, nem ferrando, meu brother. Você não vai na Towner. Você vai pegar o carro do Edson e vai com o carro do Edson. Caraca. Falei, cara, mas eu vou estacionar, ninguém vai ver. Eu vou subir 21º andar, ninguém vai me ver de Towner. Ela falou assim, você que pensa, você vai com o carro do Edson. Acho que o carro do Edson na época era um... Cara, não me lembro, era um carro... Era um carro legal. Top. Que não era um carro... Top. Não era uma Towner. Falei, Regina, puta, se acontece uma merda com esse carro, como é que não vai acontecer nada? Pega e vai. Uhum. Aí fui, né, cara? Não sei se alguém me viu, alguém não me viu, mas fui pra entrevista, né? E lá me dediquei, fiz tudo pra que eu pudesse galgar a vaga, né? E aí fiquei dentre 3 e dentre os 3, cara, acho que o Papai do Céu falou assim, é você, meu filho, vem. Os 3 do Exército, os 3 da L'Oréal de novo, né? E, cara, porque assim, os caras eram muito bons, né? E na minha visão eram infinitamente melhores do que eu, né, cara? Mas na minha visão, dentro da minha história, dentro das minhas emoções, das minhas experiências. Então, a gente acaba um pouco se sabotando, né? E é um costume do processo seletivo e dos RHs deixar a coisa meio conturbada para você ficar meio inseguro. Assim. Eu sou de RH, eu sei que isso acaba acontecendo. Mas ali naquela ocasião, é verdade, mas ali naquela ocasião, cara, o que me infringiu, o que me deixou com essa sensação de inferioridade eram os próprios candidatos. Porque a gente passava por exercícios juntos, né? E de lá, na época não tinha ainda vídeo, mas você ia lá, você ia vender um produto para todo mundo, você te davam cases e você ia lá defender, tinha roleplay lá. Então, aquilo já me impressionava. Falei, caraca, olha o vocabulário do cara, olha, então isso tudo jamais, falei, meu irmão, minha hora é agora. Agora vai. Eu vou, e aí, cara, o Papai do Céu escolheu e comecei meu trajeto ali como vendedor. Se eu não me engano, 4 anos, 5 anos depois, a maior concorrência da L'Oréal, diante do trabalho que eu fazia no campo, me convidou para virar gerente, né, da Vela, né? Acho que não tem problema falar aqui de empresa. Qualquer coisa, o Gui faz pi. Eu acho que não tem problema, não. Enfim, aí aceitei um convite da Vela, né, que era a principal concorrente no mercado cosmético profissional. E aí fui, né, pedi as contas, e aí aquela coisa, ninguém quer que você saia quando você pede conta, né? Falei, já apertei a mão dos alemães lá, tô indo. E aí fui, assumi uma gerência regional na época, Rio de Janeiro e Espírito Santo, e aí dei sequência a um cargo de liderança que eu já tinha exercido, né, na concessionária. E ali foram 9 anos, cara, 9 anos de muito aprendizado. Acho que foi um momento, assim, muito ímpar na minha vida, porque era uma atmosfera corporativa mais, cara, de família, de amigos, todo mundo se ajudando, sabe? E conseguimos colocar a empresa num patamar único de crescimentos assim absurdos. E eu falo isso muito mais pelos CEOs que nós tivemos lá, são pessoas muito próximas, humanas, sabiam da importância do desenvolvimento e da proximidade junto às pessoas. E a gente galgou aí patamares únicos. E dentro desse trajeto de 9 anos, eu sempre fui assediado, mas eu não sabia de onde era, né? Até um dia que me fizeram uma proposta de voltar para a L'Oréal como diretor comercial da marca que eu tinha sido vendedor, que era a Redken na época, né? A proposta já era de diretoria. Na verdade, assim, eu estava como gerente regional, a proposta era voltar como gerente nacional e virar diretor em 2 anos. Okay. E aí eu voltei, pedi as contas da Vela, também foi outro parto lá, ninguém queria me dar as contas e tal, mas enfim, fui. Tem até um episódio legal aí, depois me lembro de eu contar nisso, porque o CEO falou, você tá maluco, eu tô no México aqui, porra, tô com a boca virada, tô quase tendo aqui um infarto, você vai falar uma coisa dessa? Eu falei, cara, tô indo. Ele falou, cara, tu tá pra virar gerente nacional, eu te levei, eu tinha acabado de vir de um evento de Nova York junto com todo mundo, eu tava pra virar nacional mesmo, mas
cara, a história de voltar para a empresa que eu fui vendedor como gerente nacional e para virar um diretor comercial, fazia aquilo sentido. Era muito promissor para mim, né? Eu falei, Gonçalo, eu tô indo. E fui, né? Ele falou, cara, então tá bom, eu tenho que seguir o procedimento, deixa tudo aí, não pode levar. Eu falei, não, tá tranquilo, tá tudo aqui e tal. E fui. E aí, nessa promessa de virar diretor comercial em 2 anos, aconteceu em 1, né? Porque a gente fez um ano muito épico na L'Oréal. Mesmo. Encurtou metade do caminho. E foi bacana, cara. Você vê como é que são as coisas, né? Ou você se desafia, ou você pula com os 2 pés, né? Como a gente estava falando aqui agora. Porque com o pé na frente e outro atrás, a tendência é voltar. E por que isso aconteceu em menos de 2 anos, como o previsto? Assim que eu entrei lá, e você entra numa multinacional, né, já com cargos, existiam pessoas almejando aquele cargo já dentro da própria L'Oréal, com anos, né? Existe isso, assim como quando eu fui para a Vela, existiam pessoas que já se sentiam prontas para assumir, e quem sou eu para julgar, mas eu já entrei, digamos assim, pulando... padrão, né? Padrão, ninguém usou ninguém de dentro e tal. Assim também foi quando eu fui para a L'Oréal, né? Então já existiam pessoas ali que traziam um trajeto profissional que poderia estar galgando essa cadeira, né? E aí, cara, quando eu cheguei, na minha época, a minha chefe, né, falou, quando eu olhei, né, eu gosto muito de analisar, assim, quando eu chego num lugar, comecei a olhar números, analisar as coisas e falei, o meu pilar de crescimento é esse. Aí ela falou, esse aqui não pode. E na época, para ser mais aqui transparente, eu quero alçar novas portas, eu quero aumentar o número de pontos de venda. Ela falou, não, isso não está liberado, crescer por aí, porque a gente não tem uma estrutura para atender isso. Uhum. Ou seja, tudo que você vai galgar de crescimento, eu não tenho uma estrutura de educação, de marketing, de trade. Eu estava na menor marca da L'Oréal, né? Que era a Redken, né? E era o menor orçamento, não tinha nada. Nem logo da L'Oréal tinha no produto. Então, você nem tinha o approach de chegar no ponto de venda e falar que é da L'Oréal, porque ali não existia. E dentro de um segmento profissional que já existiam 2 marcas que predominavam no mercado dentro da própria L'Oréal, que era a L'Oréal Professional e Kerastase, né? Então, você chegava com Redken... Pra que eu vou ter Redken que se eu já tenho L'Oréal e que ela me entrega que as outras não vão me entregar? Enfim. E aí quando eu cheguei, cara falou, isso não rola. Eu falei, e foi no primeiro momento que eu meio que dei uma certa posicionada, né? Eu falei, cara, se eu tô aqui como diretor comercial e eu que vou desenhar a estratégia, ou é assim, ou eu tô fora. E aí ela falou assim, tá bom, eu vou levar isso pro Christian Muchambá, que era na época o CEO. E aí fizemos um papo a 3, aí ela falou, Romulo, explica pro Christian quais são suas estratégias pro ano. Falei, Christian, eu acho que a gente pode crescer aqui dentro das análises que eu fiz e é nisso que eu acredito. Ele falou assim, a estrutura. Eu falei assim, eu acho que é um problema bom pra gente ter. Não descartei que seria um problema, mas prefiro administrar uma dor de crescimento e depois que a cifra entra é mais fácil de você estruturar do que... Melhor segurar o louco do que empurrar o bêbado, né? Melhor. E aí ele falou ok, e aí deu ok, né, cara? A gente criou toda uma estratégia em função de pontos de venda e tal. E aí, respondendo por que os 2 anos viraram um ano, né? Porque nesse ano nenhuma marca dentro da L'Oréal cresceu, né? Dentro do nosso segmento, nem L'Oréal Professional, nem Kerastase cresceram. E Redken, a prima pobre, né? Foi a única que cresceu. E lógico que começou ali, mas eu divido isso com todo o time, né, cara? Todo mundo que comprou a ideia, assimilou e entendeu. Quantas pessoas estavam envolvidas nisso, cara? Cara, a gente tinha aí umas 15, 20 pessoas diretamente envolvidas. Espalhando para mais gente. E é legal, cara, uma coisa que eu falo, e recentemente agora voltei de Curitiba e estava em reunião com a equipe lá. Muitas empresas passam as metas e os objetivos, mas sem fundamentar, né? Uhum. Vamos crescer 20, 30, 40, 50, 10, 5, mas o bom é quando você fundamenta, é quando você fala da onde vem o número, né? Para que o primeiro cliente que você vende a tua estratégia é a tua equipe, né? O cliente interno, né? E quando isso é comprado, no meu trajeto de profissional, uma vez comprado, ele é cumprido, mas ele tem que primeiro ser vendido internamente. E uma vez comprado, você tem uma equipe que tem a liberdade de falar, se posicionar e dar, de fato, os pontos de vista, mesmo crítico para a tua estratégia, né? Você, com certeza, você vai galgar aquilo, ou próximo daquilo que você desenhou. Legal. Tem um negócio legal que você falou,
agora há pouco que foi. O primeiro cliente que você tem que vender é o cliente interno, que é a tua equipe. Que essa questão da meta contextualizada, fundamentada. Você construiu sua vida em vendas e acho que é expert em provar que resultados são possíveis de ser alcançados. Factíveis. O que normalmente, que nem você falou que em Curitiba você voltou agora, estava explicando, o que normalmente precisa se passar para a equipe para que ela se sinta parte disso? O que normalmente você faz? O que você gosta de contar, contextualizar para ela? Acho que primeiro de tudo é você mostrar as oportunidades que o mercado te traz, né? Por vários pontos. Acho que a primeira coisa que você fundamenta. Eu continuo na minha estratégia de pontos de venda, né? Porque sem cliente você não tem para quem vender. E aí você traz fundamentado. Por exemplo, eu levei para eles o número que a FEComércio disponibiliza quantas perfumarias existem na região. Tá bom. E aí você classifica, né? Existe um padrão que, dentro de uma oportunidade no segmento de beleza, 49% é classe D, se eu não me engano, 36% é classe C, 14% é classe B e 2% é classe A, totalizando 100%. Então, como a população se divide no consumo de cosméticos. Exatamente. E a gente traz esse racional, e aí dentro vou falar que é besteira, no Paraná que eu estava, dentre das 11.900 pontos de venda, eu quero galgar esses 2% que fazem fit com o meu produto. Que é o produto Então, premium. Ninguém vai te contextualizar que não existem essas oportunidades no mercado. E aí, se a gente tem estrutura para galgar os 100% da oportunidade, os 80%, os 50%, é autodiscutível, né? Pelo número de pessoas que você vai ter na rua, número de visitas, etc. Mas tá ali. Você dizer consegue... que não tem quem consuma, não dá para falar. Exatamente. Então, e outra, clusterizado. É o público que, de fato, tem fit com a marca ao qual você quer distribuir, colocar. Então... começa por aí, uma construção de forma fundamentada, né? E aí, como é que a gente faz para galgar isso? Quantas portas a gente pode, com esse plano, com esse JBP, como você quiser chamar, né? Um plano, uma estratégia de pacote para você se tornar atrativo para o cliente, entrar com a tua marca, o que você vai levar para ele, o que você vai agregar para ele. Enfim, aí tem todo um storytelling ali para você... E aí tem como você munir também a clusterização com o vendedor e tal, como é que ele vai fazer? E você navega isso para conquistas, e aí dentro para quem já tem uma carteira, né? Os inativos, né? Por que esse cara tem inativo? Ou ele não tem uma assiduidade de compra? Frequência de compras é um outro pilar para você trazer crescimento, categorias. Então, você começa a navegar pelo teu ambiente de oportunidades, para que você possa ali, de fato, mostrar para a tua equipe que existe um número a se galgar pelas oportunidades que você detectou. E aí sim, muitas das vezes o cara fica até chocado, né? Me lembro quando cheguei, por último agora, até falando da minha última experiência, existia um vendedor que ele era o cara, né? Na empresa. Top 1. Top 1. E eu me lembro que eu primeiro cheguei para ele e falei, cara, você tem 300 clientes. Quantos você atende? Aí ele, como assim? Eu falei, cara, é impossível. Quantas visitas você faz? Aí trouxe o racional para ele. Eu falei, cara, se eu te disser que se você diminuir tua carteira para 1/3, você vai trabalhar menos e vai ganhar mais. Ele pirou, né? Ele falou, quem é esse cara que chegou aqui agora me falando isso? Eu falei, fala o seguinte... Querendo cortar minha carteira. Que é uma dor. Em qualquer lugar. E eu falei, cara, fala o seguinte, se você de fato aceitar o desafio, eu garanto o teu salário de 3 meses... Mas eu quero que você exerça exatamente o que a gente desenhar, vamos ver se você não vai ganhar mais. E dito e feito, cara, ganhou mais, porque dá mais qualidade no atendimento, desenvolve mais o cara, sai dessa coisa de WhatsApp, né? Então, ele de fato galgou. E aí, foram uma série de etapas para a gente chegar no patamar que nós tínhamos desenhado de crescimento, né? E aí, no segundo patamar, eu falei, cara, a categoria tal, se eu te perguntar para quantos clientes você vende, qual o percentual de penetração que você tem nessa categoria na tua carteira hoje com 1/3 vendido? Ele, 80%. Eu falei, se eu te falar que é menos de 20%, ele falou, não acredito. Aí você traz os números, né? Ele, cara, eu tô até com vergonha de... Uma visão totalmente deturpada da carteira. Exatamente. E ele falou assim, cara, eu tenho até vergonha de ver isso. E é legal quando você vê, porque o cara tá com vergonha, é sinal que ele não aceita aquilo, né? Acho que é até uma reação positiva, né? Tipo, eu não aceito isso. E, cara, quando o cara fala que se sente vergonha,
já mudou. Ele vai mudar. Né? Ele não aceita, ele vai mudar. Ele vai dar foco naquilo, ele né? já tá mudando a percepção dele. E aí, ele não aceita não ser ele não melhor aceita que aquilo. ele não, ele exatamente. E ele não aceita uma verdade que ele não tinha, né? Por isso que ele ficou meio... Eu acho que essa é a beleza da venda. Eu acho que a parte acho que o ensino que a venda traz pra nós dá pra você ser melhor. O tempo inteiro. É que venda é uma coisa muito muito aguda, né? O resultado, ele tá ali sempre sempre gritando o seu nome a cada 30 dias, fica tudo muito exposto. O cara é um gerente financeiro. Pô, você vai ver o trabalho do cara, demora um ano pra ter... O vendedor, é o que você falou, né? Como no primeiro, que eram 2 anos, viram... É muito maluco, o resultado é muito muito pornográfico, eu diria isso. Venda é na cara, assim, ó, escrachado. E é meio ingrato, né? Porque assim, um jogador de futebol faz um gol lá, o Gabigol fez o gol que ganhamos a Libertadores. Você pode ficar 3 meses em jejum, filho, você tá sendo lembrado. Vendedor virou o mesmo, meu amigo. Zera. Como se não tivesse passado. Não existe. É meio ingrato. Eu acho que tudo que é muito radical tende a ter históricos de radicalismo também, né? Tanto pro positivo quanto pro... Porque se esse cara, vamos dizer, você já teve cara no teu time, o cara chegou primeiro mês, o cara fez um resultado incrível. Você já abre o olho para esse cara e você fala, opa, o cara é diferente. Seja pro positivo... esse é o ponto, Giovanni, esse é o ponto. Não sei se isso é bom, mas assim, chama muita atenção. Quando eu entrei na câmera, eu vivi isso. Mas esse é o grande lance de um líder de venda, né? Porque assim... eu já bati palma para um cara negativo, mas pelo cenário que ele tava, era um puta resultado. E já trouxe um cara para um bate-papo de oportunidades de um cara voando, mas o cenário era para ele voar 2 vezes mais. Então eu sempre falo, se é para bater palma para um vendedor ou para um consultor de vendas, para quando ele atinge ou não atinge a meta, não precisa de líder. Não precisa de líder. Bota uma planilha lá para ficar azul, vermelha e amarela. Acabou, entendeu? Acho que é muito mais analisar o cenário, ver quais são as oportunidades junto com a pessoa e ali sim criar mutuamente, né, de ambas as partes, quais são as primeiras oportunidades que a gente vai galgar, o que a gente precisa fazer e aí sim construir de fato uma história de sucesso e que seja... a gente sempre fala, né, que não seja volátil, né? Porque às vezes você vê o cara voando em vendas, trazendo performance, mas um cliente que ele deu uma porrada, mas não está sustentado aquilo, entendeu? Então a gente tem que ter muito esse cuidado de sempre estar analisando... A qualidade da carteira. É o quantitativo e o qualitativo, exatamente, né? Acho que isso anda junto. Tinha uma coisa que eu queria saber, que eu quero saber, que é o seguinte, cara. Tem muita gente que vai assistir esse vídeo. E tem muito vendedor que vai assistir esse vídeo. Inclusive, eu acho que se você... Na hora que a gente começar a disparar o nicho do teu mercado, que é a venda do cosmético, eles vão ouvir falar sobre isso, e são pessoas que estão no início de carreira ou estão na parte emergente da carreira. O que fez o Rômulo, já em vendas, alcançar um patamar de diretor numa puta multinacional que representa 50% do consumo de cosmético no mundo? O que aconteceu? Você falou, o cara é um vendedor, mas ele, tudo bem, ele tava lá na beira de lá, e ele volta já em 2 anos com uma proposta. O que os caras, você acha que eles olharam e falaram assim, o Rômulo é diferente? Cara, eu sempre falo que não existe receita de sucesso, nunca, né? Não existe, né? Nós não estaríamos aqui. Mas, ao mesmo tempo, eu digo que nessa receita de sucesso que existem alguns ingredientes ao qual eu vou responder sua pergunta. Eu acho que esses ingredientes, sim, vão estar em qualquer receita de sucesso trazida e elaborada por alguém algum dia. Então, se alguma vai funcionar, vai ter isso. Exatamente. Então, eu diria que primeiro, cara, é você ser uma pessoa resiliente, né? Acho que principalmente... Puta, você é demais. Eu acho que você... Tudo, não tem meio copo vazio, não tem copo meio vazio, né? Porque assim, você não tem opção, né? A minha vida não me deu opção, cara. Ou eu vou fazer isso dar certo, ou eu vou fazer isso dar certo, cara. Não tem jeito. O plano B é fazer o A funcionar. Exatamente. Então, resiliência. E assim, a gente tem que ter um pouco de cuidado nesse tema resiliência, porque não é só resiliência, é você ter resiliência, né? Mas com um olhar analítico, né? Sempre você trazer, cara, o que está faltando? E quando eu falei da coisa do vender
plano de funerária, né? Eu me dei muito mal nisso, né? Porque o trabalho era bater de porta em porta, escolher uma rua. Geralmente você escolheu uma rua que tinha bastante residência, bater de porta em porta, e residência mesmo, porque prédio você não entrava, né? Quem é você na fila do pão? Vai falar com quem? Maluco. Conheço ninguém, tô prospectando. Então era residência mesmo, casa, né? Então você batia na porta da casa e já chegava falando, olha, desculpa incomodar, babá. Clichê, o puto chavão, né? Falar da morte. E, cara, eu só tomava na cabeça, brother. Eu só tomava na cabeça. Eu só tinha não. 1 mês, nada, 2 meses, nada, 3 meses, nada. Aí eu voltava e falava, cara, o que eu tô fazendo de errado, tal. E nego, não, você não tá trabalhando, como é que você faz? Fazia roleplay, lá, não, tá tudo certo, mas não vinha. E, cara, é impressionante como é que Deus coloca pessoas na nossa vida, né? Um belo dia, eu tomando café, trocando ideia sobre vida, sobre trabalho, falei o que eu fazia para uma pessoa, e aí falei, cara, mas tô frustrado, não tenho êxito nisso. E era uma mulher que eu tava trocando ideia, ela falou assim, o erro não tá em você, o jeito que você faz, o erro que tá no cliente que você tá abordando. Você, quando chega de manhã, durante o dia, para abordar, você tá encontrando a mulher emocional, mulher não é racional, mulher não quer falar da morte. Você tem que falar com o dono da casa, o homem é racional. A dona da casa o homem vai ver valor no teu produto. Ele, quando morrer, ele não quer a mulher dele sendo atacada por uma série de urubus aí que acabam extorquindo. E a gente já passou por isso, para quem já perdeu entes queridos e teve que, de fato, ser protagonista. Eu vi isso no velório da avó da minha esposa. Cara, acabou de enterrar a dona Lourdes, o cara, então, mas e aí, quem que vai cuidar? Tem um plano de R$3.000? E é um problema, porque você tem hora para enterrar, você tem tempo para enterrar, você não tem opção de escolher, e já existe um certo mercado ali que ele já tem uma combinação ali, é tipo um cartel mesmo, né, cara? Cartel da morte. E um abraço. Então, assim, aí mudou. Por quê? Porque eu estava, digamos, me dirigindo a um público errado. Não era a sua performance. Não era, mas era para quem está apresentando. Acaba, então, assim, não só ter a resiliência é o suficiente você tem que estar, cara, o que eu posso aprimorar? O que está errado? Às vezes, o tom de voz é o detalhe para você ter o teu objetivo cumprido, entendeu? Porque eu fico pensando, nunca passei nem de longe por isso, mas se você vai falar de morte ou de um auxílio funerário que tem a ver com morte, se você chegar sorrindo muito lá, muito alegrão, tá incoerente, né? Tá incoerente com o tipo de produto que você tá vendendo. Você tá muito feliz para falar que eu vou exatamente. Pode gerar um desconforto no cliente. Então, voltando assim, a resiliência, ela sim é um ingrediente importante para o sucesso, mas que você não fique sempre dando murro em ponta de faca, né? Porque você acaba machucando a mão, escorrendo sangue, ou você morre ou você quebra a faca, você não vai ter avanço. Exatamente. Então, primeiro, resiliência, cara. Segundo, ter humildade. Acho que humildade é um dos ingredientes de suma importância para que você esteja sempre aberto a ouvir o que está funcionando, o que está não funcionando. Okay. E é simples, é uma pergunta direta, de repente, para essa pessoa. Lógico que dentro do que eu fazia, eu não tinha essa visão. E se eu perguntasse para a pessoa por que ela não está fechando comigo, eu acho que nem ela teria esse discernimento de ela ser uma pessoa muito emocional. Não sei, eu não quero falar sobre isso. Exatamente, eu não ia ter resposta, entendeu? Mas a humildade, eu acho que é um dos ingredientes de suma importância para você. E buscar conhecimento, né, cara? Eu acho que você sempre está buscando conhecimento, seja por leitura, seja por você estar como um espectador, né, das pessoas próximas a você, que você considera como referência, como sucesso. E eu acho que se eu fosse falar aqui de 3 principais pilares, para mim, são esses. Depois vem ética, né? Você ser uma pessoa ética, você ter seus valores muito bem enraizados, né? Por mais que seu chefe, o presidente, te peça para fazer algo que você não ache que vai te agregar e não vai te representar como pessoa, como profissional, que você saiba meio que moldar isso. Acho que a primeira camisa que a gente veste é a nossa. Você me falava isso. Feliz da empresa que te contrata você, que preserva a tua reputação, né, cara? Então acho que esses são fatores primordiais para mim, respondendo parcialmente sua pergunta. Não, é porque tem uma das coisas que eu olho assim, uma dificuldade dos líderes, que principalmente em vendas, que estão evoluindo, eles têm dificuldade nessa passagem de bastão.
que é deixar a liderança assim e assumir uma equipe. E depois as próximas fases, liderar a líderes e liderar um setor inteiro e tal. Nessa passagem é onde a necessidade analítica, que é uma coisa que você faz muito bem, que é quando você chegou na empresa que você está agora, que é a Cami, você trouxe essa visão de dados, né? Essa necessidade de tomar decisões baseadas em dados e uma parte um pouco mais... Embora seja vendedor, que é uma coisa muito humana, mas você conseguiu desenvolver, trazer isso um pouco mais para um polo mais analítico, né? Tomar decisões a partir de dados e orientar pessoas a partir de dados. Mas, lógico, sem perder a humanidade. Com certeza. Né? Porque tem vendas por vendas também. A gente tem um caso, eu quero avançar também aqui para a gente garantir o nosso assunto para onde a gente quer caminhar, que é a parte do propósito. Tem um momento aí que você, depois de todo esse sucesso, que vai findar a sua carreira na multinacional, e tem um porquê muito interessante. Tem uma conversa que você teve, um negócio que foi antes de você chegar na Cami. Como que foi isso daí? Teve essa decisão, essa tomada? E lembrando que você falou, eu quero aproveitar essa pergunta, desculpa te interromper, que é, você estava recebendo uma oferta de crescimento. Sim. Né? Que nem você fala o paulista, crescimento. Crescimento. Meu, né? Um crescimento, né? Que parada que foi essa? Assim, só trazendo ali da onde a gente parou, acho que é um ponto legal. E aí, nesse primeiro ano, virei diretor comercial, né? E aí vem todo mundo da França saber o que você fez, o que você não fez, qual foi, blá. E, cara, não tem mistério. É pessoas, dados e valores, cara. Acho que, resumindo, né? E logo depois disso, eu assumi a distribuição da L'Oréal Professional, né, que representava 55% da cifra da marca, né? Porque dentro da L'Oréal, cada marca é uma empresa dentro da divisão, né? Que era a divisão de produtos profissionais. Então, o L'Oréal Professional tinha seu organograma, que era estar seu organograma, e Redken tinha seu organograma. Então, dali eu fui convidado, né? Virei diretor comercial, fiquei mais um ano em Redken, entregamos de novo o budget, né? Entregamos aí o duplo dígito de crescimento, graças a Deus, uma equipe assim fenomenal, que eu tive a sorte de ter e conduzir. Depois desses 2 anos eu assumi a direção comercial da distribuição de L'Oréal Professional no Brasil todo. Ficamos um ano ali também, graças a Deus entregamos o número. E depois disso me trouxeram o desafio de assumir São Paulo, porque São Paulo vendia menos que Rio de Janeiro. E, em nenhum segmento São Paulo... Em tese era para ser maior potência. 2, 3 vezes mais que Rio de Janeiro. E aí assumi desafio e tal, também assumi uma equipe que não estava bem redonda, mas a gente foi arredondando. E depois de 2 anos dali, me trouxeram o desafio de ficar como diretor key account das 3 marcas. Eu assumi as 3 marcas num patamar menor, só Rio e São Paulo, e ali foi conduzido. E depois dessa experiência... Me lembro como se fosse ontem, né? O meu chefe, na época, virou para mim e falou assim: Rômulo, eu não estou conseguindo segurar o Brasil todo, porque ele tinha todos os canais, eu tinha só salão, né? E ele era um diretor mais sênior, Ricardo Valente, e ele virou para mim e falou assim: cara, eu preciso dividir o Brasil com alguém e eu estou indicando você. Você é a pessoa que eu acho mais qualificada para estar dividindo o Brasil comigo. E eu virei para ele e falei assim: cara, não me leve a mal, mas... Eu não quero, eu não me vejo feliz nessa função. E me lembro, cara, uma frase para mim emblemática, que ele falou assim: mas quem te falou que eu sou feliz? Aí eu falei: pois é, eu não quero isso para minha vida hoje. E aí ele, lógico, me ampliando a minha visão, né, que eu acho que é um dos pontos muito importantes de você como líder, você sempre está ampliando a visão das pessoas para que elas tomem a decisão de uma forma mais... nítida, né, digamos assim, né, sabendo todos os viés daquilo. Ele falou: você sabe o que quer dizer não para uma multinacional como a L'Oréal, né, numa posição como essa. É possível que você fique em banho-maria. Eu falei assim: tudo bem, eu sei o que eu tô... Eu assumo o risco. Né? Cada escolha é uma renúncia, né, cara? Então eu falei: eu sei, mas eu não quero isso para mim. E ele: tudo bem. E aí, ele na ocasião, né, também achei... O Ricardo, para mim, foi um dos caras que contribuíram muito no meu desenvolvimento. Ele falou: Caio, o que você almeja? O que você quer? Quando eu falar que você não quer isso, a primeira coisa que eles vão me perguntar é: o que você quer? Eu falei assim: eu quero o cargo do Adriano.
que era o diretor de desenvolvimento. Ele desenvolvia todo o time comercial. E eu falava isso pro Adriano, eu sacaneava o Adriano. Eu falei, tá, tô ali que eu quero teu lugar, hein, cara. Não sei O cara era um treinador. Ele era um treinador. Um coach lá dos caras. É como se fosse um coach, né? E eu falei, tu se vira do que você quiser fazer, mas eu quero tua cadeira. Nem que seja mais uma do teu lado, mas eu quero. Par, né? E aí, quando eu falei isso pro Ricardo Valente, ele falou, cara, mas tu sabe que essa cadeira, quando há qualquer tipo de corte, é a primeira. Uhum. Que é uma injustiça, né, cara? Mas tudo bem, é uma verdade, né? O que não traz resultado de forma, digamos, fundamentada, né? Você bota um anúncio, você não sabe o quanto aquilo vai te trazer de venda, né? O comportamento você não sabe se é exatamente o comportamento A ou B. Então eu falei assim, Ricardo, sim, eu sei disso, mas é nisso que eu acredito hoje dentro do meu momento de vida. Pausa. Tem uma coisa que eu acho que é aí que eu quero entrar em conexão com o que a gente fala aqui, que é o trocadilho do podcast é de propósito, que é o assunto é de propósito que a gente fala e propositalmente. Você acredita que, não sei se conscientemente ou inconscientemente, era por conta do seu propósito que você estava negando uma proposta até de certa forma interessante para a maioria das pessoas que às vezes estão na posição onde você estava, ou não só nessa empresa, mas em qualquer outra empresa? Você acha que foi o teu propósito que te falou assim, cara? Cara, eu acho essa pergunta... Vai pra direção errada. Eu acho essa pergunta fenomenal, porque assim, primeiro eu acho que a gente tem que entender, todo mundo quer ser um jogador de futebol, né? Tá. Mas quando a gente quer ser um jogador de futebol, você tem que entender por qual razão você quer ser um jogador de futebol. Tá. E todo mundo quer ser um jogador de futebol pela fama, pelo dinheiro. Né? Mas ninguém sabe que o cara dorme a hora que ele não quer, que ele come muitas vezes o que ele não quer, que ele tem que estar em lugar que ele não quer. Tudo na vida tem os prós e contra, né, cara? Então, eu tomei aquela decisão, já respondendo a sua pergunta, se ela foi de forma consciente ou inconsciente, a gente nunca sabe o que a gente quer na vida, mas a gente tem certeza do que a gente não quer. Perfeito. Né? E já de uma trajetória de 9 anos ali naquela função de diretor comercial, eu falei, eu não quero mais isso para mim. E é legal essa questão do propósito, porque assim, quando você sabe o que você não quer, a pergunta ainda fica no ar. Então, o que você quer? Existe uma provocação natural. Exatamente, né? Porque assim, cara, você está negando o que todo mundo almeja. Você está na multinacional que domina o mercado. Você tem um cargo que você viaja 2, 3 vezes por ano para fora do Brasil. Você tem carro novo todo ano. Você tem bônus. Você tem tudo. Você tem status. Você tem tudo. Cara, se não é isso, o que é? Essa pergunta te cai, não tem jeito, né? Eu acho que é isso que talvez provoque os que não têm clareza. Fala assim, mas como que você vai abrir mão de tudo isso, cara? Eu acho que assim, nós como seres humanos, nós temos que sempre estar nos provocando do que te sacia de verdade, né? Porque num primeiro momento você fala que é a conquista daquele carro, mas você conquista aquele carro e ele passa a ser mais um objeto que não te dá a casa. E você, à medida que você vai conquistando as coisas, você vai tendo um discernimento melhor do o que de fato deixa o Giovanni, o Rômulo, o Guilherme, as pessoas, né, saciadas, né? Eu acho que essa inquietação é que te leva a enxergar o teu propósito, né? Que eu acho que no final, para quem busca isso de fato, para mim o propósito de todo mundo é um só, né? É um único ensinamento que Jesus na sua passagem deixou aqui. É interessante, fazendo um parênteses aqui, respondendo a tua pergunta, eu estive agora em Curitiba e o gerente lá está passando por alguns momentos e diante de tudo que nós conversamos lá, no final ele, curioso, falou, Rômulo, quem hoje é a pessoa, quem é a tua referência? Quem hoje é teu mentor? Quem te inspira? E eu falei, Jesus. Jesus hoje é o cara para o qual eu olho e eu quero chegar um pouco mais próximo, né? Quem sou eu? Mas eu quero chegar um pouco mais próximo. E aí falei para ele, cara, hoje meus 2 exercícios para me tornar uma pessoa melhor. E exercício é aquilo que você tá sempre se podando. Não é que eu tô falando aqui que eu sou esse cara não, meu brother. Você se cobra por isso. Exercício, ir pra academia e levantar o peso que você sabe que você não consegue, mas você tem que tentar. Hoje, meus 2 não julgar, né? Acho que existe uma diferença muito grande entre fato e julgamento, né? E depois a gente pode entrar nisso, se você quiser. Então, não julgar as pessoas, né? Ampliar a visão, porque muitas das vezes aquilo que você julga, quando você enxerga o porquê daquilo, tem nada a ver. Você não consegue nem chegar perto daquilo que você está julgando, né, cara? Então, o primeiro é esse. E o segundo é aquilo que me incomoda no outro, é algo que eu preciso trabalhar em mim.
Se a pessoa tem o poder de me afetar, é algo que está fragilizado ali em mim, eu preciso, de fato, fortalecer. Então, e foi até dentro de um esporte que eu fui tendo mais clareza disso, né? Mas, enfim. Então, voltando aí à questão, cara, eu tive certeza que não era o que eu queria. E só que quando você nega algo que todo mundo quer, fica perguntando, então, o que o Rômulo quer? Né? O que de fato vai realizar o Rômulo? E aí, cara, veio a pandemia, né? Eu acabei saindo da L'Oréal e eu fiquei dentro da pandemia, eu me voltei a estudar, uma coisa que eu sempre gostei de estudar, comportamento humano, né? Primeiro, numa de me conectar comigo, né? Responder a pergunta para mim. Você precisava dessa resposta. Exato. E eu fui estudar ser humano, mas com o propósito de me ajudar, de eu me conectar um pouco mais comigo mesmo. E, cara, eu consegui, fazendo uma retrospectiva, se eu puder ajudar alguém que esteja nos ouvindo ou que vá nos ouvir aqui, quando você quer encontrar teu propósito, acho que você tem que olhar para o teu trajeto de vida e pensar o que muitas das vezes me deixou com os olhos brilhando. O que fez meus olhos brilharem de fato, entendeu? E aí eu caí, quando você faz essa busca, né? Eu me via muitas das vezes assim, cara, eu achava o cúmulo, o cara que fez o gol no futebol sai na primeira página, mas o cara que serviu ele não. Eu começava a ficar intrigado com isso. Lógico que existe aquele cara que constrói toda uma jogada e finaliza, isso ok. Mas eu achava um absurdo quando o cara fazia o gol, o cara fazia toda a jogada, deixava o cara na cara do gol, ele fazia o gol, ia todo mundo abraçar ele. Eu falava, não, tem que abraçar o cara que deu. Então eu comecei a perceber que eu dava muito valor pro servir. Para mim, quando eu estava jogando bola, eu preferia ser o servir, dar o passe do que fazer o gol. Então, nessa minha busca de o que fazia meus olhos brilharem, eu comecei a ter um pouco mais de conexão com o que de fato me saciava, né? Aí você chega nessa conclusão. E aí eu cheguei na conclusão que o que de fato me saciava é quando eu me via servindo a alguém, né? Quando de alguma forma eu conseguia contribuir para alguém. Naquele momento lá na L'Oréal, quando eu olhava para o Adriano, era um pouco mais inconsciente. Mas era a área que você ia servir as pessoas. Exatamente, era a área que eu ia servir as pessoas. E assim, a gente não deixa de servir, né, o tempo inteiro. Você como líder, você até como colaborador, você está servindo. Mas eu acho que quando você assume esse papel, de fato, eu acho que te coloca num patamar de mais complexidade. Né? A consciência, né? A consciência, ela tem o poder de te colocar numa direção e procurar aquilo de propósito. Porque o fato é que às vezes você está exercendo a função ou exercendo o propósito, mas não tá, você não... Consciente. Se você tiver que falar, escreve um passo a passo de como fazer, você não faz porque você está fazendo aquilo de forma inconsciente. Exato. Isso é a intenção, ser intencional é o que faz a coisa ser mais poderosa, né, do negócio. Eu consegui chegar nessa nitidez fazendo uma retrospectiva do que de fato no meu trajeto de vida me fazia os olhos brilharem. E é legal quando você fizer esse exercício, esquecer um pouco as coisas materiais, sabe? Tá. Porque as coisas materiais, elas são ilusórias, elas vão te mostrar uma coisa que de fato não é. Para qualquer um aqui que estiver nos ouvindo, não é à toa que países de primeiro mundo têm maior índice de suicídio, né? Pô. Então, não são os bens materiais. Não é esse tipo de acesso que vai te fazer. Não é, cara, não é. Só que assim, à medida que você vai conquistando as coisas que você quer, você vê que o vazio continua. Né? Seja em qualquer nível social. Uhum. O cara que um dia consegue comprar uma chuteira maneira, ele compra uma chuteira maneira, lógico, ele vai cuidar daquilo e é bonito isso, porque ele sabe o quanto ele teve que se aplicar e trabalhar e suar e abdicar de muita coisa para conquistar aquilo. Super sadio. Mas o vazio volta, o vazio continua, né? E é interessante porque, cara, uma vez eu vi uma frase que falava: para quem dá esmola tem mais necessidade de dar do que aquele de receber, né? Porque para quem de alguma forma pratica o dar, o contribuir para a vida do outro sem o menor interesse de ser... Sem ter volta. Cara, te dá uma sensação de plenitude, né? Total. E por incrível que pareça, eu não entendo muito de religião, você sabe disso, muitas das vezes eu te requisitei para ampliar minha visão, que eu sou leigo nisso, né? A Bíblia não é um livro que, na minha concepção, é fácil de você ler e ter uma interpretação tão lúdica, né? Então, mas eu sempre detectei isso, cara. Eu acho que
o servir é de fato aquilo que supre, que vai te suprir sempre, que vai te deixar num certo êxtase. Acho que servir te traz uma plenitude. O Ed estava aqui no primeiro episódio e é engraçado, a gente discutindo, falamos que para que um pianista toca? Para que um chefe de cozinha cozinha? Se não para que alguém experimente aquilo. Então, se você pega a regra, é até legal falar isso. Se você pega todo e qualquer talento e habilidade que você tem, ele só existe para que alguém usufrua disso. É isso aí. E você só vai se sentir legal, bacanão, pleno, quando você conseguir servir alguém através desse seu talento. Seja o que quer que seja. Isso é quase que uma lei universal. Não é uma questão de discordo. Você pode discordar. No frigir dos ovos ali, no fim da conta, você só sente... Quando você falou da esmola. Cara, a Fernanda Chaud, ela contou ela me contou um negócio uma vez ali na primeira formação de coaching que eu fiz, e ela foi uma das minhas trainees lá, e ela falou: você não ama seu filho, você não ama sua mãe. Não é essa a questão. Não é essa. Você não faz isso porque eu amo. Não. É porque aquela pessoa é a única que tem condição de despertar tal emoção em você. Então, na verdade, você ama as suas emoções. Você se ama. E o fogo de tudo isso é que Deus disse, através de Jesus: ama teu próximo como a si mesmo. A si mesmo. Então, o primeiro amor que existe é o amor a si próprio. Então, tudo que você faz, no fim das contas, só que não quer dizer que isso é individualismo. Porque, de fato, em gostar desse tipo de emoção, que é uma emoção extremamente pura, você impacta a vida do outro. Aí é onde está o serviço, que eu falei, que eu acho que é o que você está falando também. Você só vai se sentir pleno, brother, quando você conseguir ver o outro e ajudar. O Thiago, que é o CEO da empresa onde eu trabalho, teve um dia que ele me chamou e falou: dá uma olhada no carro daquela colaboradora ali. Eu falei: o que foi? Ele falou: quando ela entrou aqui, ela não tinha nada. Olha o carrão que ela tá dirigindo, Giovanni. É isso que a gente tem que fazer. Isso é o que move a gente. Olha que legal, ela tá se evoluindo. É isso, cara. Você abre um negócio pra pessoa entrar no seu negócio e se desenvolver e viver uma vida sensacional. Lógico, cabe abrir mão de algumas coisas também. Sim, sim. E é legal porque quando você de fato contribui, né, eu vou tirar as questões materiais aí. Quando você de fato contribui na pessoa, na alma, no discernimento, no mindset dela, ela está muito mais propícia a conquistar tudo que ela almeja. Então, para mim, essa é a contribuição de fato que vai perdurar na pessoa, né? Uhum. Quando você consegue fazer ela olhar para algo diferente, ampliando a visão da pessoa, eu acho que, cara, esse de fato, para mim, é o agregar na vida da pessoa. Eu tenho tentado trazer pessoas aqui, vou trazer pessoas que eu já vi no dia a dia que o discurso anda de mão dada com a prática. Quando eu te conheci, que você chegou lá na Cami, eu acho que a gente falar Cami não vai dar processo, não. O pessoal da Cami não faz comigo, não, pelo amor de Deus. Falando sério, voltando ao assunto, existiu uma pessoa que estava lá quando você chegou. É lógico que eu vou furar uma parte da sua história, mas depois você continua contando. Mas tinha uma pessoa lá que todo mundo já tinha desistido. Sim, sim. Mas todo mundo que eu digo é todo mundo. Já tinha passado uns 4, 5 gestores. A gente tinha uma reunião de líderes, né, que era toda sexta-feira, e nessa roda todos os líderes, todos, sem exceção, inclusive o dono da empresa, me contestou: cara, o que tá faltando para desligar? Nossa, eu era do RH e eu falava: desliga. Todo mundo, né? Todo mundo falava. E eu virei para todo mundo, né, e falei assim: vocês querem que eu desligue? Eu desligo, eu não tenho nenhum problema de desligar ninguém, não. Zero problema. Só que eu não vou desligar por mim. E se eu sou o líder dessa pessoa, eu não desligaria. E vou dizer por quê. Porque o pouco que eu tenho contribuído para essa pessoa, pode ser até que... Eu lembro que eu usei muito bem essa expressão. Pode ser até que eu esteja me alimentando por migalhas, mas enquanto houver migalhas,
eu vou me alimentar e vou acreditar nessa pessoa. O dia que eu não tiver mais nenhuma reação sobre a ação dedicada a essa pessoa, aí sim eu posso pensar em tirar e liberar. Mas se vocês decidem. Vocês querem que eu desligue? Eu ainda tenho migalhas e elas me alimentam. Eu não desligaria. E aí? Aí todo mundo na hora, não. Se você acredita, não, vamos respeitar você. A política da empresa era respeitar. E eu falei assim, ó, eu sei que vocês têm muito mais tempo com essa pessoa do que eu. Mas dentre os 3 meses que eu tenho aqui, eu não abriria mal. Eu acreditaria. Por isso. E... Pô, graças a Deus, né, cara? Estourou depois. Foi embaçado. A coisa aconteceu, né, cara? Assim, o legal é de não estar num ambiente de ego elevado, que ninguém fica... Só que foi impressionante, porque eu acho que, assim, faltou ferramenta. Faltou ferramenta para todo mundo que tinha passado na vida da pessoa até chegar a sua vez. E, cara, é incrível, porque eu não fiz nada. Eu só dei atenção à pessoa, eu só me coloquei mais próximo. E ao invés de julgar, eu vi quais eram os pontos que eu poderia contribuir para aquela pessoa. E também está dentro dos ensinamentos de Deus, né, cara? Vamos amar, vamos se dedicar, né? E aí, cara, a ação gera reação, né? E o amor transforma, né, cara? Eu não vou dizer nem que eu amei, né? Amar é uma ação, né? Pode ser até que eu tenha amado por... diversas formas, né? Sim. Principalmente pela atenção. Me lembro que um sábado eu estava em Balneário, de lazer, né? Eu fui passar um final de semana em Balneário com o Buril, e ela me ligou de manhã, cara, e eu fiquei 2h30 com ela falando sobre a vida dela, sobre o pai que ela perdeu, sobre o momento de vida dela. Então, não me vi fazendo nada demais, mas eu acho que o ponto é esse, enquanto, e o que eu digo de migalha? Porque mesmo ela estando num estado emocional fragilizado, eu enxergava algumas atitudes dela que ela buscava, mas ela era fraca perante aquilo, entendeu? Como eu sou fraco para malhar todo dia, eu quero, mas eu não consigo. Então, a gente tem que entender o outro, cara, de forma mais, digamos assim, empática mesmo, né? Porque a empatia, ela é muito bonita no discurso e até a página 2, mas quando você vê que aquela pessoa, o que ela vive, o que ela faz, você muitas vezes fala assim, cara, eu nem conseguiria ser o que ela é se eu estivesse na posição dela. Nisso ela já é muito melhor do que eu, né? Então, até em sofrer ela é muito melhor do que eu. Então eu acho que isso é um dos grandes divisores de água que eu falaria para você no meu trajeto de liderança. Antes de julgar, se aproxime, amplie sua visão, veja como é que aquela pessoa está, o que ela vive, vai entender o cenário. Que aí sim, de fato, você pode agregar e desenvolver. Sensacional. Você falou de empatia, tem uma coisa que eu ouvi alguém dizer assim, não adianta você falar sobre empatia do seu ponto de vista. Exato. Ser empático enxergar a coisa, ou tentar, né? Porque é muito difícil você ser empático, quase impossível ser empático. É você tentar enxergar a situação a partir do olho da pessoa. Da ótica dela, exatamente. Da ótica dela. Então você tem que ir lá pra banda de lá, tá no mesmo espectro, na mesma visão pra tentar enxergar. E é legal falar pro público por que é difícil, por que é quase impossível você praticar empatia. Porque assim, eu te dei um apertão aqui na tua mão, só você sabe o que você sentiu com isso. Né? As emoções, além das emoções, né? O que essa pessoa viveu de experiência que gerou as emoções nela, só ela sabe. Às vezes nem ela sabe, né? Que é onde está o inconsciente, né? As coisas meio que a gente guarda lá. Então, é difícil praticar empatia como um todo, mas muitas das vezes quando você se coloca, quando você amplia a sua visão antes de qualquer julgamento, você muitas das vezes muda a tua ótica e teu julgamento diante daquela pessoa. Então, acho que isso é muito rico. E isso foi uma das coisas que me possibilitou agregar um pouco na vida da pessoa. E eu acho que isso foi uma ajuda, uma contribuição. E não atribuo isso a mim, né? Eu acho que eu só fui um provocador. Eu atribuo isso à própria pessoa. Porque tudo que fez a gente mudar de opinião foram atitudes e reações dela. Não foi minha. Então, talvez eu só tenha sido um provocador, né? Eu tive ali um mínimo de participação. O bacana foi que ela, diante do que a gente viveu e compartilhou, despertou de alguma forma, reagiu. Acho que essa é a beleza. Acho que fica o ensinamento que você tem que ter prazer na jornada do outro, né? Você tem que ter prazer na evolução do outro, senão acho que você está no caminho. Eu acho que esse é um dos grandes
digamos, das grandes riquezas nossas do ser humano. É olhar para o outro, cara. Se você vê as pessoas que estão à sua volta tendo sucesso, você já é uma pessoa... De sucesso. Imagina. Puta, isso é muito Imagina. legal, cheguei aqui hoje, a primeira coisa que eu falei, cara, que lindo ver isso aqui, Tá tô bonito, amarradão. Ver você, cara, parece que eu tô vendo você dentro do teu propósito, né, cara, fazendo a coisa certa, né, finalmente. cara, muito legal, muito legal. Finalmente tá fazendo a coisa certa. Pô, eu não digo legal. finalmente porque você já fazia, né, cara, intrinsecamente você já fazia. A gente sempre discutiu muito sobre isso. Teve um caso que foi muito engraçado, eu fiquei pensando antes de vir pra cá, eu falei, cara, eu não posso esquecer de lembrar disso, não posso esquecer, parece até meio contraditório, mas eu não posso esquecer isso, não posso esquecer isso. Teve uma vez que o Everton... eu gostaria até, vou até tentar marcar o Everton no vídeo, no corte, isso aqui gerar um corte, vamos ver como é que vai ser. Mas teve um caso que o Everton virou, que é um vendedor, que é um baita vendedor, que é uma figuraça. Ele virou e falou assim, cara, a gente quer ir aí no escritório, lembra que ele falou? A gente colocou ele num projeto de desenvolvimento para virar líder. Isso. E a gente começou a trazer ele mais perto de nós, né? Isso, aí ele foi ficar perto de você. Ficou com a gente num dia e teve um momento do almoço. Aí ele chegou pro horário do almoço, aí começou os assuntos, né? Assunto do almoço, propósito, vida além da terra, fé, espiritualidade, tudo conectado. Aí falou, pô, bicho, esses caras são malucos. Eu achava que os caras falavam de putaria, cachaça, futebol. O cara tá me falando de ET, de Jesus Cristo. Livre-arbítrio, predestinação, não sei o que lá. Esses malucos são doidos. Doido fora. Aí lembro dele do resto do dia mandando vídeo lá. ET não sei o que lá, não sei o que lá, é descoberto o novo planeta, não sei o que lá, o Everton, pô, pelo amor de Deus, cara é maravilhoso, mas e quando eu citei o exemplo de diminuir a carteira, de ganhar mais, era o Everton. Era o Everton. E ele aceitou. Ele é um cara muito bom. Muito bom mesmo. E um cara muito leve de lidar, muito resenha. O Everton é muito engraçado. Gente, boníssimo. É terrível. Puta profissional. Mas é isso, eu acho que tem um momento. É como você fica quando você fica apaixonado. Eu acho que quando você está prestes a descobrir o propósito, está vivendo, parece que você fica apaixonado pelo assunto. Esse livro aqui, ó, que eu fiz questão de deixar, né, do Simon, que é a maior autoridade em falar de empresas com propósito hoje, que é Comece pelo Porquê. Ele faz essas provocações, né? Ele faz exatamente essa provocação. A gente acha que a gente vende produto, a gente acha que a gente lidera, a gente acha que a gente... Cara, não. O porquê da coisa é um pouco mais profundo. A gente tem que eu sinto muita falta disso. Que você precisa se questionar, cara. Você tem que você precisa questionar por que você tá na porra do piloto automático. A pandemia ela ajudou muito nisso. Infelizmente, passa-se a pandemia, passam-se os questionamentos. Mas eu acho que pessoas extremamente felizes, e aí eu vou usar o extremamente bem-sucedidas, desapegadíssimo do assunto materialismo. Bem-sucedidas com suas famílias, com seus relacionamentos, bem-sucedidas. Elas têm uma característica em comum, que é essa questão do pra onde vai o barquinho. Pra onde vai o barquinho o tempo inteiro. Eu lembro que você conversava comigo lá, você sempre falou assim, daqui uns 2 anos, daqui uns 3 anos, daqui não sei o que. O próximo passo já tá meio que amarrado. Já tá meio que predestinado. Já, né? Tá lá, já tá sabendo. E eu acho que o propósito, ele te dá uma das coisas que eu acho que pra quem está perdido aí, que tem se preocupado com as próprias emoções, o que vai ser do futuro, invista seu tempo a respeito do porquê. Esse porquê vai te ajudar a dar os próximos passos. Nem que seja o que você não quer. Exato. O problema é que a gente aceita qualquer porcaria hoje. Aparece o primeiro macho, aceita. Aparece a primeira mulher, aceita. Aparece o primeiro emprego, aceita. Aparece a primeira porcaria que acontece. Porque nós não temos clareza do que nós viemos fazer aqui. Se você souber quem é você e o porquê você está aqui, você vai começar a aceitar as coisas certas. Sim. E dentro do que você falou, Giovanni, eu acho que tem um ingrediente importante também, cara. Sair um pouco dessa cobrança que a sociedade faz, sabe? Eu vejo muita gente querer se realizar em função do que o outro acha que é bacana, importante, né? Eu vejo muita gente querer se realizar na vida dos outros, né? Então, digamos, você acha que quantas pessoas falam pra mim, você é maluco, você vai largar isso, você vai perder uma... Cara, você tem que olhar pra você e sem o olhar de fora, porque no final das contas, cara, quando você deita no travesseiro, é você com você. É você.
Já era. Você não pode se sentir culpado de não ter feito. Não. Né, cara? A Gallup, há uns tempos atrás, a agência Gallup, ela lançou uma pesquisa, e ela foi nos leitos de hospitais. E uma das perguntas que ela fazia é: qual é o teu sentimento lá no leito? E 90% das pessoas eu me arrependo de. Começava com eu me arrependo de. Isso eu acho que é uma tortura para quem viveu uma vida sem destino, sem propósito. Chegar no fim da jornadinha ali e você carregar esse karma de falar: cara, eu me arrependo de não ter feito isso. O cemitério tá cheio de engenheiros, tá cheio de cientistas, cheio de pessoas, de pais, de mães que iam ser incríveis, que não tomaram a decisão que precisava ser tomada. São muito influenciadas pelos fatores externos, né, cara? A gente tá sempre querendo ser aceito, né, cara? Acho que é um dos grandes viés que você pode começar, assim, a se integrar contigo mesmo, sabe? Perder um pouco esse olhar, principalmente hoje em dia, né, com muita rede social, né, as coisas que as pessoas vendem, né, ali momentaneamente, se conectar consigo primeiro, sabe? Entender e tirar esse olhar do como você quer ser visto pro como você quer ser visto, né? O que de fato vai te entregar paz, vai te entregar harmonia, vai te entregar uma certa plenitude, mesmo que momentânea, mas quando você, mesmo sendo momentânea, se você souber que você está no caminho, você já está com a plenitude dentro de você, sabe? O resto que vier são apenas momentos que vão te fortalecer, vão te moldar para você chegar mais pronto ainda, mas o caminho é um só. O caminho é um só. Acho que fica algumas lições, né, pro episódio de hoje que eu acho que tá nítido. Coragem para assumir o papel de que você vai ter que tomar decisões duras e, de fato, eu acho que norteou isso muito a tua carreira. A coragem de dizer não e de dizer sim, também para algumas coisas legais. A coragem de se levantar, de se reerguer. E eu acho que teve um efeito compensatório aí, que é tudo que você viveu lá no seu passado te ajudou também lá no futuro, te ajuda até hoje. Existe uma professora de psicologia positiva de Harvard que ela diz: você se torna a história que você conta. Exatamente. A história que você conta é muito bonita, muito bacana. Queria agradecer, inclusive, a sua participação aqui hoje. Imagina, eu que agradeço. Foi muito legal. Eu fico feliz porque parte do que eu estou vivendo aqui foi graças a um dos seus conselhos. Isso é muito bom. Eu deixo esse espaço aqui de agradecimento. Onde que as pessoas podem te achar na internet? Maravilha. Bom, primeiro eu que agradeço. Para mim é uma honra, de verdade. A gente, quando contribui na vida das pessoas de forma natural, a gente não tem essa percepção. Eu não sabia que eu tinha agregado na sua vida de tal maneira. Fico lisonjeado com isso e agradeço a Deus por ter me usado nesse momento. Cara, meu Instagram o profissional é Rômulo Amaro. Para quem quiser me seguir lá, tem alguns posts, alguns conteúdos que às vezes eu posto. Estou um pouco ausente lá, mas... Hoje vai te obrigar a produzir. Você estão botando o pé na tua porta. Maravilha, eu tô lá para quem quiser seguir e aí compartilhar, legal, fazer perguntas. Para mim é uma dádiva poder agregar e contribuir na vida das pessoas. Então, não sei, não tenho muito tempo me dedicado a isso. Minha vida é bem corrida, mas... É mais na prática, né? Dentro do possível, estarei lá contribuindo. Legal, muito bom. Galera, obrigado mais uma vez. Segue a gente no @DePropósitoPodcast, como tá aqui na tela. Também me segue, @Giovanni Benítez, com 2 S no final. Eu agradeço a sua estadia aqui conosco nesse assunto que é tão legal, tirando um tempo para falar da sua vida. Obrigado, Gui, obrigado a todo mundo que está assistindo. Eu espero que você continue conosco, se inscreva aqui no canal, deixa o joinha, é importante eu falar isso. Eu estou me acostumando com essa ideia de pedir, de fazer essa lembrança a vocês. Não esquece, tá? Fica conosco, até a próxima, que vem muita coisa legal no próximo episódio. Valeu!